Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Geografando. Hoje vamos retomar nosso conjunto de discussões sobre pensamento geográfico. Aqui no canal tem dois carro-chefes, no sentido de dois pensadores que nós discutimos muito, o Friedrich Ratzel e o Vidal de la Blache. Claro que por conta da sua importância para a história do pensamento geográfico com matrizes tradicionais, às quais a própria geografia crítica vai continuamente se referir para poder elaborar sua própria teoria, não é? De uma maneira às vezes boa, às vezes ruim, com seus diversos movimentos, mas assim que vai ocorrendo, né? Então hoje a ideia é retomarmos um pouco a discussão a respeito do Ratzel, vindo numa sequência de vídeos, né? Nós já discutimos um pouco como o positivismo e o materialismo surgem nas teorias do Ratzel. Discutimos também a origem histórica do seu pensamento, com certas influências. Discutimos a questão do determinismo como um conceito que reduz o que se pode entender como sua teoria, né? Enfim, um conjunto das minhas anotações aqui, né? E claro, aqui nós percorremos, né, um caminho que tem como base de leitura o texto clássico sobre Ratzel do professor Antônio Carlos Robert Moraes, que introduz a obra parcialmente traduzida no Brasil, que é a Antropogeografia, na coleção Grandes Cientistas Sociais. E, de certa forma, fizemos aí um percurso de tentar entender um pouco seus paralelos com a antropogeografia, né? E com a própria teoria do Ratzel. Então, nesse ponto, retomo aqui as discussões para que nós continuemos as discussões importantes a respeito do Ratzel. Muito bem, nesse sentido, gostaria de retomar aqui a partir do método. Do método. Acho que já abordamos bem o que a abordagem materialista no Ratzel representa. Posso retomar algumas questões aqui a título de contextualizar a nossa discussão. Você não precisa ter assistido os outros vídeos. Cada vídeo é independente, está falando sobre um pedaço do pensamento do Ratzel, mas claro que eu recomendo que vocês assistam a fim de complementar essa discussão. Muito bem, em relação à sua abordagem materialista, né, lembremos, a matéria é tomada em si mesma, né, que é característico bem daquilo que eu chego em alguns momentos a definir, talvez a partir de uma visão aristotélica, né, como empirismo chato, no sentido de um chato de achatado, né? Um empirismo cujo nível de observação faz com que a essência e a aparência dos fenômenos se encontrem, por isso chato, sem profundidade. Aquele empirismo que não busca uma profundidade, que seria essa essência que estaria mais profunda no objeto. É quase como a aparência do objeto já revela imediatamente sua essência. Bom, obviamente não vamos tomar Ratzel como alguém absolutamente superficial. De fato, sua teoria não é isso. Há um certo nível de busca de uma essência, mas em grande parte a questão é tomar o objeto pelo que ele é, pelo que ele se apresenta, de maneira a não realizar aquilo que de uma maneira mais Foucaultiana se chamaria de uma arqueologia do conhecimento, do saber, né? Então, isso, eu diria, está na base de uma problemática muito grande para a geografia. Uma geografia que se acostumou muito desde a sua matriz clássica e que ainda hoje é vítima de ficar no nível da descrição. A descrição é isso, a descrição é um processo básico de toda a ciência. Então, quando nós pensamos uma geografia no nível de uma descrição, com observação do mundo, é esse empirismo chato de novo. Eu vou descrever. E às vezes esse nível de descrição é tão empobrecido que não chega nem a ordenar os objetos que estão sendo descritos. Sim, seria fundamental para a geografia a ordenação, né? Mas nem isso chega a ocorrer. Então, quer dizer, os objetos são tomados de maneira isolada, às vezes nem pelas suas relações espaciais, pela sua comunicação, pelas suas influências, algo que desde o Kant já era colocado, né? Pelo princípio da sua lógica, né? A lógica por trás da organização do espaço. E o Kant já pensa isso, né? E que muitas vezes, como herança dessa matriz ratzeliana, e diria, uma herança que, além de já tomar o positivismo ratzeliano, tornou ainda mais empobrecido, teve como resultado uma observação de um espaço pela descrição.
né? Ou seja, é uma abordagem não dialética e nem histórica. Seu pensamento se reduz a um materialismo de base fortemente empírica, né, com empirismo chato, tomando a matéria por subjetividade imediata e não considerando os seus usos e formas de apropriação. Assim sendo, mesmo tomando a matéria para explicar as bases da construção social em seu desenvolvimento produtivo, a matéria se reduz a mero recurso, onde as contradições não são exploradas. Assim, apenas uma tentativa mecanicista e não dialética para tentar explicar a história. Isso é importante porque como nós já vimos, o Ratzel já foi tentado, né, já houve a tentativa de resgate das teorias do Ratzel, uma tentativa de tornar ele um autor marxista, como se houvessem paralelos entre Ratzel e o marxismo. Paralelos a gente pode encontrar, né, até entre os liberais, os neoliberais e Marx. Se a gente tomar esses paralelos de maneira isolada, é possível encontrar alguma questão ou outra que surja e fala, bom, é uma relação. Então, essa não é a questão. A questão é que, tomando a totalidade do pensamento ratzeliano, não há compatibilidade. Não há esse encontro, certo? Então, isso daqui para retomar um pouco o que nós discutimos, né, sobre materialismo, positivismo, o Ratzel, a gente fez até uma discussão dos filósofos materialistas, tentando entender da onde viria isso, seus paralelos com Kant e por aí vai, né? Agora vamos entrar no nível do método. A questão aqui, para pensar o Ratzel, é a questão do método positivista. Não há como escapar, não é mesmo? O método positivista de Augusto Comte, não é? Há uma série de questões a serem colocadas aqui para a gente relembrar, né? O positivismo possui uma forte crítica à metafísica, né? A ideia de que a metafísica seria um momento a ser superado pelo positivismo, né? O Augusto Comte dividia a história da humanidade em três fases, né? Uma fase místico-religiosa, uma fase metafísica e, por fim, a fase positivista. Isso teve uma consequência grave, gravíssima para a geografia, no momento em que ela adota o positivismo. E aqui uma crítica que eu faço do próprio Pierre Hellbank, que é professor na Universidade de Paris e que trabalha justamente com a questão da metafísica. O positivismo, ao negar a metafísica, a reconstitui a partir do seu empobrecimento. Ou seja, eu concordo com o professor Pierre Hellbank, e isso depende de uma certa delimitação do que é metafísica, e aqui vamos tomar metafísica como uma busca de unidade por trás da multiplicidade. É isso, para mim, que é metafísica. Para mim e para muitos outros filósofos, né? Essa é a minha consideração conceitual. Ela pode ser tomada de outras maneiras, por isso é importante delimitar que a metafísica é a busca de uma unidade por trás de multiplicidade. E tomando a metafísica nesse sentido, diríamos que a metafísica é um procedimento básico de investigação da realidade, sem a qual não há ciência e sem a qual não há filosofia. Ponto. Se isso é metafísica, os positivistas, no momento em que buscaram se tornar antimetafísicos, fizeram tudo, menos se tornar antimetafísicos. Dito isso, qual foi a consequência para a geografia na adoção do positivismo? Consequência essa que, penso eu, está na base de um forte empobrecimento da nossa disciplina que tem impactos profundos para a gente até hoje. É a questão de que, ao negar a metafísica, nega-se a filosofia e nega-se a ciência. Essa é uma questão. Nega-se tanto a filosofia quanto a ciência ao se negar a metafísica. A ciência também, apesar de que a ciência parte de uma fragmentação da realidade e não a reconstitui numa totalidade, o que seria típico da metafísica, há um procedimento metafísico básico na ciência, que é a questão da construção dos conceitos. Então, por que que eu digo que ao negar a metafísica nega-se a ciência? Porque o que se reconstitui no lugar, como a ciência não trabalha, né? A ciência, como nós conhecemos, a ciência ocidental, como ela trabalha a partir de uma perspectiva de particularização que muitas vezes não retoma uma totalidade, eu diria que essa ciência, na verdade, se constitui como cientificismo, que não é uma ciência de fato. O que nós temos na maior parte da sociedade ocidental moderna não é ciência, mas cientificismo. Esse cientificismo se dá de várias maneiras. Uma delas,
E cientificismo é a forma ideológica da ciência, né? Uma dessas formas, e aqui tomando ideologia no sentido do Marx, na ideologia alemã, uma dessas formas seria, por exemplo, a fragmentação, tomar a parte pelo todo. Ao fragmentar e não reconstruir uma totalidade, a ciência começa a funcionar com o cientificismo, cuja proposta fundamental, ao não retomar a totalidade, é proteger a sociedade capitalista de uma crítica mais profunda. Isso é fundamental para a ciência. Retomar a totalidade seria, por exemplo, mostrar as relações entre a biologia, a física, a matemática, com a desigualdade social, né? Na determinação de uma totalidade que inclua os diversos aspectos que tem por consequência, né, a determinação dessa totalidade nas suas formas de desigualdade, nas suas formas violentas, nas suas formas de violência, não é? Então, quando a ciência trabalha com essa fragmentação, que não tem como princípio retomar a totalidade, lembre-se lá que o próprio Descartes, quando propõe o método científico, o movimento final é você buscar uma síntese da análise, você chegar ao final numa reconstituição do todo. Você não analisa para ficar somente na análise, mas para reconstruir um todo. Hoje você vai numa universidade e você vai ver que 99% das publicações científicas comuns serão desse tipo, uma análise interminável que não reconstitui uma totalidade. Inclusive, até o nosso modo de operar, a partir, por exemplo, dos cursos de mestrado e doutorado, reconstituíram um pouco essa lógica da fragmentação do saber. É muito importante que o mestrando, doutorando, na geografia, seja capaz de fazer com que suas ideias retomem uma totalidade. Só assim a gente escapa do cientificismo. Escapar do cientificismo é propor que ciência e filosofia tenham um ponto de contato. Vários, na verdade. Mas um ponto fundamental é que a filosofia pensa a teoria da ciência e que é indispensável para se pensar uma teoria da ciência a própria proposta de uma concepção metafísica da realidade. Então isso é muito importante porque quando nós falamos que o Ratzel adota o método positivista, nós estamos colocando o fato de que há um empobrecimento filosófico profundo para a geografia, como nós veremos. O Ratzel busca o tempo todo ficar distante dos autores da filosofia. Então ele começa a sua antropogeografia falando, por exemplo, do Montaigne, Michel de Montaigne, né? Falando do Kant, falando de filósofos e, de certa forma, sempre colocando o fato de que eles eram, e um termo que ele vai utilizar é românticos, são românticos, né? Que é um termo típico de um alemão, né? Do século XIX, o romantismo alemão que esteve na base de uma recuperação das emoções, e lembrem-se, né, quando a gente fala de positivismo, as emoções é um problema. A gente está falando aqui, emoção não tem lugar na análise científica, que é objetiva, que é racional, né? Então, quando Ratzel chama esses filósofos de românticos, de maneira inclusive pejorativa, ele está dizendo não há objetividade, não há princípio racional de investigação, o que há uma determinação das emoções na análise, portanto, não são válidas. E ele chega a negar esses filósofos, dizendo que tem contribuições, claro, mas não me preocupo muito com eles, eu pretendo fazer por outro caminho. Então, Ratzel constrói um edifício de cientificismo, não de cientificidade. O positivismo é um cientificismo pela filosofia. Né? O positivismo ele reconstitui essa noção de cientificismo. Ele está na base, na verdade, da produção do cientificismo como base ideológica da ciência ocidental. E de maneira que, mesmo aqueles que nem entendem o que é positivismo, se agarram às suas teorias como se fossem uma das coisas mais importantes do mundo. Isso é reproduzido no método científico, que se aprende na escola, no ensino médio e que se aprende depois na universidade, onde a falta de uma visão crítica impede qualquer identificação com positivismo ou concebe, inclusive, aquilo que também é característico do cientificismo, concebe que esse método das ciências naturais, que a gente estuda no ensino fundamental, no ensino médio, né, de hipótese, teoria, né, concebe isso como se fosse, vamos dizer assim, um método único. Né? E a crítica ao método único, ao pensamento único, Milton Santos, né, crítica do pensamento único à consciência universal, está lá no subtítulo do Por uma Outra Globalização. Essa crítica, ela é fundamental. E os geógrafos deveriam discutir metafísica e entender que quando a gente fala de crítica e de dialética, nós estamos propondo um retorno à totalidade. Dialética é o movimento do conceito, o movimento do conceito é histórico, a história é uma totalidade, assim como a geografia é uma totalidade, uma das totalidades possíveis.
Importante que a gente retome essas ideias, né? E digo tudo isso mais propriamente porque quando Ratzel então faz a separação da filosofia, ele acaba construindo uma série de teorias geográficas que, ao negar um diálogo mais profundo com a filosofia, reconstitui uma metafísica. O Ratzel cria uma metafísica, ele busca unidades a partir da multiplicidade dos fenômenos. E, de certa forma, introduz uma totalidade. Não é uma metafísica pobre. Ele introduz uma totalidade no seu pensamento. Ele tem uma teoria da história, por exemplo. Então, ele introduz uma totalidade. O seu cientificismo não se dá necessariamente pela negação da totalidade, mas seu cientificismo se dá a partir do momento em que ele, de alguma forma, vai tomar o seu próprio objeto, né, ou o seu próprio procedimento teórico-metodológico, negação da metafísica, de um lado, e como método único, por outro. Isso é o principal aspecto de cientificismo no Ratio. De modo que eu espero que vocês compreendam bem que quando nós falamos de cientificismo, nós damos as diversas características do que é o cientificismo e cada autor adota parcialmente ou totalmente essas ideias, né? A gente caracteriza o que é cientificismo, mas claro, o autor não precisa, não é um checklist, né? Não, se apropria de algumas questões, de outras não. De modo que há uma metafísica e, ao mesmo tempo, uma negação de uma metafísica. Isso que empobrece o debate, portanto. Porque ao negar que há uma metafísica e, ao mesmo tempo, construir uma, você cria uma cegueira metodológica que te leva, por exemplo, a reconstituir antigos debates filosóficos sem diálogo com os filósofos, sem diálogo com a filosofia, e que, portanto, empobrece a maneira da abordagem. Então, isso eu vejo um problema, né? Essa questão típica da geografia, que ao tentar se colocar por um ideal positivista, desligado da filosofia, teve como consequência, principalmente, um desligamento profundo com questões importantes. Então, assim, a filosofia não me importa, mas o que você faz é resgatar temas que a filosofia já trabalhou, sem dialogar com a filosofia, e por falta desse diálogo, empobrecer o seu debate. Tomá-lo objetivamente, por um viés positivista, por um método único, que através dessa cegueira filosófica, reconstitui de maneira muito empobrecida o objeto, né? Então, o método básico, que é o método único dos positivistas, é o método do Ratio. E diria, esse método básico vem da física, tomando física, portanto, pela revolução copernicana, né, que a gente observa, e que física, na sua origem etimológica, significa physis, né, significa natureza. É o método das ciências da natureza que vai estar na base da revolução copernicana e que, portanto, parte de certos princípios, né? Descrição, comparação, classificação, né? Isso daqui é como o Antônio Carlos Robert Moraes vai colocar, certo? Parte desse princípio. É possível realizar críticas, plausível, em tudo, claro, né? Mas particularmente nesse ponto, né? Ele vai dizer que isso é um método indutivo, né? E que isso é uma crítica ao espírito metafísico. No final, eu retomo por que talvez nós poderíamos colocar de outra forma, né? Diferente do que o professor Antônio Carlos Robert Moraes colocou aqui, né? Que de certa forma ele até compensa que ele não fala diretamente sobre isso, mas ele vai dizer que é um método indutivo. Vamos lembrar que a indução na ciência trata-se de um método pelo qual eu observo para depois estabelecer leis gerais, né? E aí ele coloca busca por leis, traduzir em leis as determinações naturais dos povos. Então, esse é o método Radseliano, busca por leis que, portanto, buscam traduzir as determinações ou condições naturais dos povos. Então, veja só, há uma possibilidade de se dizer que isso daqui é um método indutivo, como coloca o professor Moraes. Eu veria como problemático dizer que o Ratzel parte de um método indutivo. Eu acho que, na verdade, indução e dedução não se separam, e diria mais, isso desde Aristóteles, né? O próprio Aristóteles, no seu Organon, né? Na sua lógica, vai definir que os métodos de investigação da própria natureza se dão por indução e dedução.
de maneira em que, bom, o próprio Moraes já coloca aqui, né, que a descrição leva a comparação, que a comparação leva a classificação e que, portanto, ao fim eu tenho leis. Quando eu chego no nível das leis, eu parto agora por dedução, ou seja, eu tenho uma lei geral a respeito da qual eu uso para identificar as relações que eu procuro no meu objeto. Então, há sempre dedução e indução. O professor Moraes coloca nesse texto que seria um método indutivo, né? Eu diria que é o método indutivo-dedutivo, né? Que a gente tem esses dois momentos e que os positivistas também trabalham nesse sentido, né? Indução e dedução o tempo inteiro. Indução no sentido de elaborar a partir da observação do mundo leis gerais, dedução a partir do momento em que essas leis gerais são mobilizadas para identificar a realidade. Quando o professor Moraes coloca que esse método vem da física, eu também diria ao mesmo tempo que o que proporcionou a revolução na física, ali na Revolução Copernicana, foi justamente o fato de que a física se matematizou, certo? O que o Copérnico faz no seu esquema, isso daí é muito trabalhado pelo Kant, o Copérnico, qual que é a grande sacada do Copérnico, né? Ao invés de observar as estrelas, ele muda a relação da Terra com as estrelas, ele muda a posição, né, no seu esquema. O que ele faz, portanto, é conceber, pela visão do sujeito e pela proposição anterior da investigação da realidade, você propõe uma alteração na visão de mundo, você consegue chegar em leis mais exatas. Isso é a revolução na física. Quer dizer, é o fato de que agora há uma mudança na perspectiva de investigação do sujeito. O sujeito se coloca numa perspectiva diferente e nessa perspectiva diferente ele encontra novas questões para os objetos. Essa perspectiva diferente é o que? A elaboração de leis gerais que me permitem uma outra investigação. Então, eu colocaria também que, mais uma vez, que quando a gente fala do Ratzel, talvez o mais apropriado seja um método indutivo-dedutivo, né? Indução-dedução. Continuando então, né? Então, uma outra ideia que está na base do método Ratzeliano é a ideia de causalidade. Causa e efeito dos fenômenos físicos, mais uma vez, portanto, ele não é dialético. Dialética não trabalha com a noção de causa e efeito. A dialética trabalha mais com a noção de simultaneidade e de contradição. Essa contradição é simultânea, não há um antes e um depois, né? E na ideia de causalidade, a contradição entre a proposta de causalidade e o objeto antropogeográfico se manifesta. É a grande questão que o Antônio Carlos Robert Moraes vai trabalhar. Que há uma contradição a nível da relação entre método e objeto. Então, olha lá, tomado como objeto mais amplo, o objeto antropogeográfico acaba se cindindo ou se reduzindo a uma perspectiva naturalista, né? Então, conflito, aonde se dá esse conflito, né? Conflito entre, de um lado, uma perspectiva relativista no nível do objeto antropogeográfico, e em relação ao outro lado, que é o nível do método, um princípio de causalidade. Essa é a contradição básica que o Antônio Carlos Robert Moraes nota na relação entre método e objeto em Ratzel. Quer dizer, a nível do objeto, há uma perspectiva relativista, mediatizada, né, onde há um objeto aberto a relações que podem ser interpretadas de diversas formas, diversas perspectivas, né? E, de outro lado, um princípio de causalidade no método, de causa e efeito. Quer dizer, no nível do objeto, eu não encontro necessariamente essas relações de causa e efeito tão claras. E isso causa um problema nessa relação. Eu pretendo fazer em algum momento um vídeo só para falar disso. Por enquanto, eu vou me satisfazer em colocar dessa forma, né? Bom, influências de Ratzel. Agora, no nível do positivismo, Augusto Comte, que tem por consequência o método, com uma postura científica antimetafísica. Ele traz, né, do Haeckel, né, a noção de ecologia do Haeckel, né, a noção de evolução é muito mais influenciada pelo Lamarck do que pelo Darwin na biologia, porque ele parte da noção de meio e adaptação, né? Essa noção de que, na verdade, o que há de produção social nos homens se dá através de uma
vamos colocar assim, de uma adaptação produzida diretamente pelo meio, não há uma seleção natural, como Darwin coloca. É algo mais direto, algo mais mecânico. Aquela ideia de que as girafas têm pescoços longos porque elas forçaram muito o pescoço para pegar as plantinhas lá de cima. Ou seja, é uma relação direta, onde o espaço diretamente modifica os aspectos humanos. Né? Então, isso não é a visão do Darwin. Vocês sabem bem que a visão do Darwin é uma visão onde a seleção natural se dá pela eliminação daqueles que não estão aptos para viver naquele espaço. E que, portanto, essa herança vai ser passada entre os indivíduos posteriormente, né, daquela espécie, e que isso determina uma série de leis biológicas. Né? Então, o Lamarck é uma influência muito maior, de modo até que, por ser uma influência maior, é, ao longo da história, depois o Ratzel fica meio uma coisa, pela visão científica, acaba ficando algo meio ultrapassado. Né? Dizendo, bom, mas ele partiu do Lamarck, né? E essa visão lamarckiana faz com que a sua visão seja mais empobrecida. Na filosofia, há uma influência do Herder, que ele vai trabalhar bastante na própria antropogeografia. O Herder, ele traz a noção de ideia de progresso, mas ele vai dizer, o Herder ainda assim é um filósofo, é importante para mim, mas ele é romântico. E daí mais outra influência, né? O Herder, romantismo e crítica do pensamento ilustrado no século XVIII, crítica do iluminismo, né? O romantismo, contrário, portanto, ao iluminismo. Né? Então, ideia de progresso. Né? Ideia de progresso. E aqui que eu coloco, então, essa questão. Né? Se, de um lado, ele mobiliza o positivismo como uma negação da metafísica, ao ter como influência o Lamarck e o Herder, ele cai de volta no campo da metafísica. De modo que, mais uma vez, a gente encontra essa contradição nas influências do seu pensamento, onde, de um lado, há uma influência forte de críticos da metafísica, e de outro lado, uma influência forte daqueles que defendem a metafísica. De modo que fica algo, creio eu, muito empobrecido. Então, Ratzel, a história é a geografia em movimento. Né? E a Terra é o teatro da humanidade. Muitas vezes a gente vê, né, um pouco essa metáfora da Terra como teatro da humanidade, que eu também vejo como uma metáfora um pouco empobrecida. E vejam, né, isso daí tem origens ratzelianas. Então, alguns professores do departamento de geografia já usaram essa metáfora, tal, e eu creio que ela é uma metáfora que empobrece um pouco o nosso tema, mas é bom lembrar que tem raízes ratzelianas, né? A história é a geografia em movimento. Veja como Ratzel mobiliza tempo e espaço. Só que mobiliza e não cria uma teoria mais profunda sobre essa relação espaço-tempo. Né? E que seria importante, creio que essa teoria, ela não, até hoje, ela tem, né, dificuldades. Né? O Milton Santos talvez seja um dos que melhor trabalhou uma perspectiva de superar esses problemas. Né? Bom, projeto teórico, aí mais uma vez, né? Olha o nível da contradição. Nós já vimos que a nível entre objeto e método há uma contradição, onde objeto tem perspectiva relativista e o método, o princípio de causalidade objetivo, é uma primeira contradição. Para vocês melhor entenderem o objeto antropogeográfico, voltem alguns vídeos no canal, porque lá eu falo bastante sobre como o objeto, né? Um dos primeiros vídeos sobre o Ratzel é sobre como ele compreende o objeto, né? Agora uma nova questão, né? Que é um projeto real, um projeto teórico romântico com o ideal positivista. Então, veja, mais uma vez, a negação da metafísica, a negação da discussão filosófica mais empobreceu do que valorizou a obra do Ratzel, né? De modo a criar uma certa esquizofrenia na sua própria concepção de mundo. Problemas metodológicos. Primeiro, então, o positivismo demandava leis que o objeto não poderia oferecer. Então, lá, o objeto antropogeográfico, pelo relativismo com o qual Ratzel concebe, não poderia produzir leis, grandes generalizações. O Ratzel produz, né? Mas, a princípio, é um objeto que é muito aberto às relações. De modo que essa abertura relativista, o modo como ele pode ser concebido, impede a determinação de leis. Primeiro nível, né? Então, retomando aí a questão da contradição no Ratzel. Segunda questão, o positivismo buscou encontrar um objeto, problema, né? Singular numa ciência pensada a partir da relação entre fenômenos variáveis, para completar então essa questão da
inaptidão entre objeto e método, né? Então, o positivismo, que é um objeto singular, delimitado, materialmente colocado, né? Numa ciência que, através de Ratio, é pensar a partir de uma relação entre fenômenos variáveis. Não é sempre dada pela sua objetividade, mas por relações que são absolutamente variáveis. Absolutamente variáveis. De modo que é possível uma determinação do seu objeto em meio a essas relações variáveis que se encontram no próprio nível do objeto antropogeográfico? Essa é uma das críticas mais famosas do professor Antônio Carlos Robert Moraes à obra do Ratzel, né? E ficamos por aqui. Né? Próximo tema que eu pretendo trabalhar com vocês é a teoria da história no Ratzel. Como surge essa teoria da história no Ratzel? Passando pelo conceito de civilização, o que ele concebe como humanidade, diferença entre povos naturais e povos civilizados, a noção de natureza, de trabalho humano, energia dos povos, né, que ele vai trabalhar, né, o que ele concebe como geopolítica, né, isso também é muito importante. Até chegarmos mais à frente, né, a teoria difusionista, a expansividade como conceito, e mais ao final, trabalhar três conceitos fundamentais: território, espaço vital e Estado, não é? Delimitar esses conceitos no Ratio, que são conceitos centrais. Por fim, também colocaria conceitos centrais como fronteira, espaço vital, e também colocaria o que é geografia para o Ratio, né? Depois eu, se puder, também farei uma ampla divagação sobre a própria antropogeografia, e terminamos mais ou menos por ali, certo? Então, assim, tem muita coisa para falar do Hatzel. É um material muito rico, né? O Hatzel traz um material muito rico para a gente pensar, para abordar. Material que nem sempre foi até mesmo abordado pela geografia crítica, mas que tem. Eu desci a lenha no Hatzel nesse vídeo, né? E acho importante descer a lenha mesmo. E pelo fato de seus erros teóricos, das suas contradições, mas é um autor que é importante. Se a gente pensar o próprio conceito de Estado e território, ele praticamente é o mesmo até hoje na geografia, o que é um problema, né? É um problema. Por isso, conhecer esses conceitos é importante para que a gente possa criticá-los, certo? É isso, pessoal. Críticas, dúvidas, questões, deixem nos comentários e até uma próxima.